aparece aos discípulos em Jerusalém. Abra as vossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36, versículo 36 a seguir. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhe: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as coisas começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Amém? Meus queridos e amados irmãos, no estudo passado, nós vemos dois discípulos. Capítulo 24, versículo 13 de Lucas, nós vemos dois discípulos indo a caminho de Emaús, e Jesus o encontra pelo caminho. Jesus entra na sua casa, Jesus participa da mesa, e eles reconhecem que era o Cristo ressuscitado. Agora nós vamos ver nesse estudo, meus amados irmãos, compreendendo. Jesus agora aparece aos discípulos em Jerusalém, impacta-os. Mas pastor, Jesus já não tinha aparecido aos discípulos? Não. Jesus tinha aparecido a dois discípulos no caminho de Emaús. E agora esses dois discípulos foram incumbidos de propagar o que eles viram, de falar aos seus irmãos, de anunciar. E foi o que eles fizeram. Enquanto ali Cleopas e o seu companheiro de jornada relatavam, quem sabe, sua experiência com Cristo, relatavam ali o seu encontro com Cristo ressuscitado, falavam ali aos 11 discípulos e aos que com eles estavam, quem sabe naquela reunião onde aqueles dois discípulos que encontraram Jesus pelo caminho,
agora estão testemunhando do que viram, agora estão falando do que sentiram, agora estão falando do que participaram e do que viram. Quem sabe aqueles discípulos ainda estavam em dúvida, não compreendiam o que estava acontecendo. Mas não demorou muito para que naquela reunião Jesus aparece. Jesus apareceu no meio deles, e aquilo que seus ouvidos apenas ouviam, aquilo que os seus ouvidos apenas ouviam, agora os seus olhos puderam contemplar, agora seus olhos puderam confirmar ali o Jesus ressuscitado. E é sobre esse tema, e é sobre este assunto que nós vamos aqui estudar neste estudo bíblico, nesta live hoje, com o presbítero Ananias e a irmã Eli e a igreja do Senhor. E nós destacaremos alguns pontos interessantes. Primeiro, Jesus, quando ele apareceu, ele leva a paz aos que estão perturbados. Perturbados por quê, presbítero Ananias? Pastor, quem sabe aqueles discípulos estavam ouvindo muitas coisas, muitos boatos. As autoridades estavam dizendo que foi os discípulos que roubaram, outros estavam dizendo que não foi sepultado em outro sepulcro, outros estavam dizendo que o corpo foi roubado. Muitas coisas estavam sendo faladas. As mulheres foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio, voltaram dizendo que o anjo falou: ele não está entre os mortos, ele já ressuscitou. Outra mulher disse que se encontrou com o jardineiro do jardim da tumba e confundiu ali, mas quando ouviu a voz dizendo Maria, ela viu que era o próprio Jesus. Pedro foi correndo à sepultura e viu a sepultura vazia. Também trouxe a mensagem dizendo: ele não está lá, ele já saiu de lá. E agora chega aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, chegando ali entre os discípulos, e disseram: nós vimos ele, nós contemplamos ele, nós sentimos a presença dele, ele estava conosco, ele está vivo. Pastor, como é que não estava o coração daqueles discípulos? Ao grupo de discípulos atemorizado, pastor. O Jesus ressurreto agora aparece, não para condenar eles por causa da sua covardia ou por causa da sua incredulidade, mas para ministrar-lhes a sua paz. Eu não sei qual é o problema que tu está passando aí na tua casa, aí onde você está, mas Jesus está chegando através da sua palavra nesse momento, não para te condenar, não para te humilhar, não para te desprezar por causa da sua situação, não. Jesus está chegando para lhe dar a paz, a verdadeira paz, aquela paz de João 14, 27, quando ele chegou dizendo para os discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dar como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, que ambiente gostoso, que ambiente gostoso. Jesus não chegou pela janela, na qual muitas pessoas hoje estão chegando. Jesus não entrou pela porta, porque ele é a porta. Jesus não chegou através de uma equipe de favorecidos. Jesus não chegou por causa de um rico ou de um pobre. Não, Jesus chegou no centro. Ele é o centro das atenções. Ele deve ser o centro da nossa casa. Ele deve ser o centro da nossa vida. Ele deve ser o centro da tua vida também. É a paz que o mundo não conhece, não pode dar. Ele chegou oferecendo essa paz. Presbítero irmão Ananias, onde Jesus chega, a paz chega também. Onde Jesus chega, corações tímidos, corações com medo, corações assustados, ele chega trazendo a paz aos corações.
corações. Presbítero Bonanias, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Onde ele chega, a esperança, a paz, a restauração, aonde era um ponto final, ele põe a vírgula. Glória a Deus. Assim foi como todos os discípulos ficaram decepcionados, voltando para os seus afazeres, voltando para a pesca, desistindo, voltando para Galiléia. Não era perto, eram alguns quilômetros, se não me engano, mais de 90, se não me engano, e eles voltando todo decepcionados, o seu Emaús da vida. Assim talvez é você nessa noite, querendo voltar o seu Emaús. Não sei o que se passa, não sei o que você queira, mas hoje Jesus vai se pôr no meio de vós. Porque foi assim com Cleópatas e com outro que acreditamos, alguns estudiosos falam que talvez é Lucas, que ele não menciona, como em Atos, ele nunca menciona ele, mas assim como eles, decepcionado, voltando para o Emaús da vida, e Jesus aparece no meio dele, e Jesus, com aquele senso de humor dele, fala: que palavras são essas que andando trocais? E Cleópatas fala assim: você só peregrina aqui, você não sabe que nós achou que era ele que ia remir Israel, mas nossos principais sacerdotes mataram ele, e nossa esperança se foi já ter 3 dias. Algumas mulheres dizem que já viu ele também, uma visão, um anjo, mas Jesus olha para eles e fala assim: nécios e tardos de coração. Era assim que tinha que ser para cumprir as escrituras. E começa a falar com eles, e abre a escritura e começa a falar nos salmos, nos profetas, tudo que tinha de acontecer. Porque assim somos na nossa casa. Ele mesmo diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Eles estavam comentando sobre ele. Ele não aguenta quando nós falamos sobre ele, sobre a palavra dele. Ele não gosta de ficar de fora. Ele sempre vai ser o anfitrião. E quando estava falando, ele se pôs mais para frente. Os estudos aqui, todo ele se põe. Começa a falar e ele vai aparecer mesmo. E assim na sua vida, aonde você estiver falando de Jesus, ele vai aparecer. Ele quer fazer parte da história e quer levar a paz no coração dessas pessoas, como foi para os discípulos, todos voltando para o seu Emaús da vida. Mas ele, como a gente vai decorrer no estudo aqui, vocês vão entender que ele sempre marcou encontro com eles e nunca desistiu deles. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante, meus amados irmãos, que Jesus, ele leva a paz aos que estão perturbados. Jesus apareceu ali, aqueles discípulos preocupados. Já era o 3º dia, Emaele, e muitos ainda estavam apenas na promessa. Mas Jesus, quando ele promete, ele cumpre. Pastor, Jesus aparece para os discípulos, mas a questão não é só aparecer. Agora Jesus aqui no capítulo 24, versículo 38, Jesus ele dá provas de sua ressurreição aos que estão assaltados pela dúvida. Muitas das vezes nos dias em que vivemos, você não sabe se é Jesus ou não. Você acaba desacreditando da verdade e acreditando na mentira. Por quê? Por causa da dúvida. E os corações daqueles discípulos também estavam em dúvida. Subiram dúvidas aos corações desses discípulos. Eles já tinham ouvido o testemunho das mulheres. Eles já tinham ouvido testemunhos. O próprio Pedro já havia ido ao túmulo e viu que o túmulo estava vazio. Os 2 discípulos estavam ali testemunhando. E por que 2, pastor? Porque
Porque Jesus não aparece para um, não, porque para os judeus, para que a palavra fosse confirmada em veracidade, tinha que ter testemunha, tinha que ser testemunhado por duas testemunhas. Por isso que Jesus manda ir. E quando Jesus mandou, ele enviou de 2 em 2. Agora os 2 discípulos de Emaús haviam acabado de chegar. Estava testemunhando, narrando com seus olhos abertos como foi o encontro deles com Cristo ressuscitado. Agora Cristo aparece. O próprio Cristo aparece para eles. O próprio Cristo vê a dúvida no coração deles. O próprio Cristo, ele vê que no coração deles ainda tinha dúvida. Então Jesus aparece para lhe mostrar as marcas dos cravos. As marcas dos cravos nas suas mãos e nos seus pés. Pastor, ajuda-os a vencer ali o ceticismo. Jesus ali ajuda a vencer a incredulidade, dizendo para aqueles discípulos: não é visagem, não é fantasma. Ninguém está falando aqui de uma visão que não tem veracidade. Hoje existe muitos visionários pela face da terra, mas falam e não conseguem provar. Agora a palavra de Cristo é a palavra verdadeira, é a palavra que ela não volta vazia. Jesus se apresentou para aqueles discípulos, não somente como uma apresentação, mas ele disse: olha os cravos, olha as marcas dos cravos, olha as marcas dos cravos dos pés, olha o meu lado aqui, está vendo essas marcas? Apalpa, espírito não dá para palpar, eu não estou em espírito aqui. O que vocês estão vendo não é uma visão, vocês estão vendo o Cristo ressuscitado em carne e osso, aqui junto com vocês. No capítulo 24, versículo 45, versículo 39, diz bem assim, ó: apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Quem sabe para você crer, muitas das vezes Jesus precisa colocar a mão dele na tua frente, para você colocar a mão ali, sentir o buraco do cravo, sentir ali nos pés o buraco do cravo, sentir aqui no lado o buraco da lança. Meu querido irmão, Jesus, ele deu prova que ele ressuscitou. O escritor diz que Jesus reprova aqui a tese do gnosticista e do docentista, que negava a realidade do seu corpo físico imaterial. Se Jesus não tivesse ressuscitado fisicamente, ele não teria falado para os discípulos: toca aqui, toca para ver, tá vendo? Toca para ver, tá vendo? Tá vendo? Esses discípulos, Jesus falou: vocês estão tocando, vocês estão vendo a prova, vocês vão ser as minhas testemunhas pela face da terra. Provar uma coisa que não viu é uma coisa, provar uma coisa que viu é outra. Depois de ordenar a verificação, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Versículo 40. Os discípulos, meus queridos irmãos, que já havia dormido de tristeza no Getsemane, agora eles não acreditam no que estão vendo por causa da alegria. Quantas vezes a bênção vem tão grande para você que você começa a ficar tão alegre e você não acredita. Meu Deus, eu não acredito no que está acontecendo. Me belisca para ver se eu estou acordado, me belisca para ver se eu não estou sonhando. E Jesus, quem sabe, olhou para os discípulos ainda e falou: vocês não estão sonhando, vocês estão vendo a realidade, mas por causa da alegria ainda eles não acreditavam. O que estava vendo parecia ser bom demais, pastor, parecia ser verdade demais. Então Jesus dá mais uma prova, Emaele. Jesus dá mais um passo para provar aos seus discípulos que ele era mesmo e não um espírito.
momento, pastor, pede a eles algo para comer. Jesus, ele pede algo para comer. Versículo 24, capítulo 24, versículo 37. A irmã Ela estará lendo para nós. Versículo 24, capítulo 24, versículo 37. O que diz lá? E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Versículo 41 até o 43. E não o crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, e o que ele tomou e comeu diante deles. Pastor, interessante que os discípulos, eles não imaginavam que Jesus ia fazer isso. Eles apresentam ali um pedaço de peixe. Sabe quando chega a visita na tua casa que pega de surpresa? Sabe? Que aí você tem só a comida de meio-dia. O frango já não está mais inteiro. O frango só está com a parte do meio. Entendeu? Ó, as coxas já foi comido, o azar já foi comido, o peito, né? O churrasco já foi comido pela metade. Agora eu vejo Jesus perguntar naquela casa: tem alguma coisa para comer aqui? Se eles soubessem que Jesus ia chegar, eles teriam preparado. Pensa na costela, pensa no carne. Não, mas eles não sabiam que Jesus vai. Mas Jesus vai chegar. Aleluia, Jesus. Jesus vai chegar. Pastor, o que eu quero dizer com isso? Não importa qual é a tua situação, apresenta para Ele o que tu tens, apresenta para Ele o que tu pode, apresenta para Ele o que tu é. Ele não está preocupado se tu tem um peixe inteiro ou se tu tem um peixe pela metade. Ele quer que você acredita que Ele está vivo. Ele quer que você acredita que Ele está vivo na tua vida. E o Jesus, ele olha para os discípulos e pede: tendes alguma coisa para comer? Quem sabe alguém olha para o outro e diz assim: nossa, se nós soubéssemos, nós teríamos preparado. Se eu soubesse que Jesus ia vir, eu teria preparado. Eu teria chamado convidados especiais. Eu teria feito isso, eu teria vindo aqui. Não quero dizer para você, Jesus aparece na hora que você menos espera. Então esteja preparado a todo momento. Não deixa faltar o peixe na tua casa. Não deixa faltar o mel na tua casa. Não deixa faltar o pão na tua casa. Como o presbítero Ananias falou aqui, aonde estiver 2 ou 3 reunidos falando dele, ele vai aparecer. Quem sabe na tua casa você fala muito dos outros, você murmura muito, você reclama muito, e por isso a tua casa é infeliz, teu casamento é infeliz, a tua vida é infeliz, a tua vida financeira é um fracasso. Começa a falar do céu, começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus. Ele vai aparecer através da palavra dele. Ele vai trazer a sua paz, ele vai trazer o seu gozo. Aleluia. Não importa se tu está passando por dificuldade, se o peixe está inteiro ou pela metade, ou talvez nem peixe não tem. Não importa aonde ele chega, ele muda, ele vira o cativeiro de uma casa miserável, ele faz uma casa com fartura. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, não. Essa paz que o mundo dá é interesseira, essa paz que o mundo dá não dura muito tempo. A minha paz é aquela paz que tudo suporta, é aquela paz que meio em meio às pedradas você perdoa, é aquela paz que meio aos inimigos você ainda continua intercedendo. Essa é a paz que Jesus deixou. Jesus dá prova da sua ressurreição. Tem um pedaço, tem o que comer aí. Olha, nós temos apenas isso, não tem problema. Nós vamos dividir aqui. Não importa a situação, vai ter festa na tua casa.
Não importa a condição, vai ter festa na tua casa. Não importa se tu está desempregado ou bem empregado, vai ter festa na tua casa. Mas qual é o segredo, pastor? É Jesus no centro da tua casa, no centro da tua família. Pastor, mas nós temos doente dentro de casa. Não importa, tem Jesus aí, tem. Deixo-vos a paz, continua firme. Jesus vai operar milagre, Ele está em casa. Toda casa que Jesus estava tinha milagre acontecendo. A casa se tornava uma referência para toda a vizinhança, porque Ele estava em casa. Meu querido irmão, quem sabe na tua casa aí você ainda não teve esse prazer. Quem sabe você está viajando que nem os dois discípulos no caminho de Emaús, está reclamando e Jesus do lado, está ali reclamando e Jesus do lado. Começa a olhar com os olhos da fé, começa a olhar que nem Abraão, olha para cima, conta as estrelas e vê quantas bênçãos Deus tem para você ainda. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ali no meio dos discípulos agora Ele já provou que está vivo. Os discípulos já estão ali mortos e felizes. Provaram, tocaram no mestre, comeram com o mestre. Agora Jesus, Ele abre as escrituras para descerrar o entendimento, ou para desbloquear o entendimento aos que estão tomados pela incredulidade. Depois que os discípulos agora tinham a convicção que Jesus estava vivo, tinha a prova que Jesus estava vivo, agora Jesus vai para a palavra. O argumento irresistível e cabal de Jesus para provar a sua ressurreição. Depois de mostrar as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, depois de comer pão, mel, agora foi abrir as escrituras e mostrar aos discípulos que a sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Quem sabe alguns discípulos ali pensavam: nossa, Jesus ressuscitou. Quem sabe alguns discípulos ali, irmã Ela, estavam pensando: nossa, o que fizeram com Jesus não era justo. Mas nós vemos agora Jesus abrir a escritura que para eles era a Torá, era o Pentateuco. Aqui Ele morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado segundo as escrituras, ressuscitou segundo as escrituras. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 1 a 3, Paulo fala para a igreja de Corintos que tudo que aconteceu já estava sendo profetizado desde o Monte Sinai, na lei de Moisés, desde lá de Adão. O escritor, ele diz que a cruz, ela não foi algo forçado para Deus, não foi uma medida de emergência quando tudo o mais havia fracassado, ou quando os planos haviam fracassado. Não, a cruz de Cristo não foi um plano B, foi o plano A. Não existe outro plano, vai ser esse plano e pronto. Quantas vezes, irmã Eli, Satanás tentou frustrar os planos de Deus? Desde da inocência, Satanás tentou frustrar os planos de Deus. Quando Deus fala para Adão e Eva: olha, Adão e Eva, eu sei que vocês desobedeceram. E olha só que interessante, uma coisa que eu aprendi essa semana: Adão e Eva tinham tudo. Adão e Eva tinham tudo: água de graça, comida de graça.
tinha tudo, casa, tinha tudo. A casa deles era lá no jardim. Fazendo uma analogia. Mas agora, pela desobediência, de uma hora para outra, vai dormir rico e acorda pobre. Eles perdem casa, eles perdem saúde, eles perdem proteção, eles perdem alimento, eles perdem tudo. E Deus chega lá para eles, fazendo uma analogia. Deus chega para eles e dizer bem assim: agora vocês vão ter que deixar o jardim. Agora a comida não vai ser mais de graça. Entendeu? Agora a comida você não vai ganhar mais de graça, Adão. Você vai ter que trabalhar. Do suor do teu rosto tu vai comer. Você já imaginou a decepção de Adão e Eva? Mas para pecar, muitas das vezes a gente não pensa, né? Mas depois o tamanho do estrago, o tamanho da consequência, nos leva a lágrimas. Adão e Eva perdeu tudo. E eles perderam como se eles não podiam mais voltar para casa. Por que, pastor? Porque Deus colocou querubins ali para guardar o jardim e uma espada flamejante. Você não tem como voltar mais. A Bíblia diz: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não tem mais volta, Adão e Eva. Você não vai voltar mais para casa, Adão e Eva. Você está expulso de casa, Adão e Eva. Mas Deus olha para Adão, que nem roupa não tinha. Deus olha para Eva, que nem roupa não tinha, mas agora tentaram cobrir os seus corpos com folhas. E Deus olha para eles e vê a frustração deles. E Deus vai lá e fala para eles bem assim: olha, Adão, eu sei que o desejo veio de dentro. O desejo veio de dentro. Entendeu? O desejo de desobedecer veio de dentro. Mas Adão, eu vou fazer uma promessa para ti. Primeiro eu vou vestir vocês. Sacrificou lá, derramou sangue, fez a roupa de Adão e Eva, vestiu Adão e Eva. E Deus falou para Adão e Eva bem assim: Adão e Eva, da semente da mulher nascerá um. Quem sabe olhava para Eva, Emaele. A Eva, quem sabe, frustrada. Por quê? Porque se deixou levar pela voz da serpente. Mas ela ouviu aquela promessa: a mulher, da semente da mulher, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai derrotar a serpente, que vai colocar o homem de novo na presença do Senhor. Aleluia. Vai colocar o homem de novo dentro de casa. Aleluia. Pastor, e desde aquele dia em diante, tudo que se fazia na terra levava-se a Cristo. Ninguém podia se apresentar a Deus no altar sem sacrificar um cordeiro, sem sacrificar uma ovelha. Esse sacrifício levava a Cristo. E tudo isso aí, quem sabe, Jesus falou. Pastor, Jesus abriu as Escrituras para falar para os discípulos que o sacrifício dele na cruz do Calvário, desde Adão, já estava sendo mencionado e pregado, mas os discípulos não entendiam. Mas quando Jesus abriu a mente deles, lembra do tabernáculo? Eu não falei para vocês que eu sou a porta, eu não falei para vocês que o pastor, foi lido aqui, a irmã Eli leu aqui, que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Pois é, lembra da luz, eu sou a luz do mundo. Lembra do pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Lembra da adoração, eu como um sacrifício suave diante de Deus. Lembra do cordeiro que João Batista pregava: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Agora eles viram que tudo que aconteceu estava nas Escrituras. Presbítero Ananias, aleluia, Aleluia, Jesus. glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Jesus é lindo. Quando ele parece, pastor, na primeira vez que ele dá a paz, em João 20:19 ele fala: a minha paz vos dou. E os discípulos todos atemorizados falou: não quero, não vou falar amém não, porque está atravessando a parede. Mas ele fala duas vezes, ele: paz seja convosco. Daí ele mostra. Mas o crente Tomé não estava ali na hora. E Tomé fala assim: não, se eu não ver ele, não pôr a mão na ferida dele, de maneira nenhuma crereis. 8 dias depois, Jesus parece do mesmo jeito. Fala: vem aqui, ó crente Tomé, põe aqui o dedo. Daí ele crê. Bendito seja Deus. E como o pastor está falando aqui, Jesus começa, e antes de abrir os olhos, ele começa narrando a história dele mesmo. Já começa a arder o coração dele. Porque eles falam, quando Jesus parte o pão, que Jesus finge que vai para frente, só para ver a atitude deles. E eles falam: ah, Senhor, está tão gostoso de falar a palavra, fica conosco. E Jesus parte o pão. Quando ele parte o pão, fala de comunhão, fala de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando eles partem o pão, os olhos deles se abrem, pastor. Então ardeu o coração, os olhos se abriram. E aqui Jesus, finalizando aqui, como o Senhor disse, Jesus começa a narrar as escrituras dele mesmo, no Salmo, nos profetas. Daí abre os entendimentos dele, tudo através da palavra. E que fala em Romanos 12? Não conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Jesus fala com eles aqui, abre o entendimento. Então, primeiro Jesus ardeu o coração, abriu o olho e agora transformou a mente deles com a palavra e com o mestre do lado. Como não aprender com ele? Olha só que interessante, meus amados irmãos. Depois que Jesus ele abre o coração daqueles discípulos através da palavra, na realidade aqueles discípulos eles passaram 3 anos ali sendo ensinados por Jesus. Só que tudo que estava acontecendo ali eles ainda não estavam entendendo, irmã Eli. E tem horas que a gente não entende o que está acontecendo. Mas se nós formos para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela nos esclarece. Jesus ele não usou ele não fez nenhum teatro, ele não precisou inventar, ele não precisou incrementar, ele não precisou fazer nada. Ele foi para a palavra. Quem sabe Jesus ele falou: lembra do sacrifício? Lembra? Os discípulos, lembra do tabernáculo? Lembra do sumo sacerdote? Lembra da cruz, da serpente lá no deserto? Lembra das palavras de Isaías lá em 53? Lembra? Eu quero falar, eu vou lembrar os irmãos um pouquinho do que Jesus fala aqui através do profeta Isaías, capítulo 53. Aleluia, Jesus. Quem sabe Jesus falou ali, lembra das promessas de Isaías? A profecia de Isaías dizia que Israel, versículo 6, 53:6 diz: todos nós andávamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vocês não entenderam a cruz do Calvário, discípulos? Olha o que diz o versículo 7. Se lembra que o profeta dizia que ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca.
Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Irmão, só abre a boca quem é culpado, inocente. Deus pega essa causa. Como ovelha muda, não abriu a sua boca, foi levado ao matadouro, perante os seus tosqueadores. Meus amados irmãos, agora Jesus começa a explicar a Escritura para os discípulos. Eu imagino que aquele culto lá, aquela reunião lá durou horas, ambiente gostoso. Quem sabe Jesus fala: olha, repartiram as minhas vestes em 4 partes, a minha túnica não repartiram, mas lançaram sorte. Quem sabe Jesus estava dizendo que tudo isso estava escrito e vocês não estavam percebendo. Mas agora eu estou falando a palavra de Deus para vocês entenderem que tudo que aconteceu estava escrito. Por que lançaram sortes, pastor? Na capa de Cristo. Porque o Cristo não tinha valor para eles. O que mais tinha valor para eles era a capa. Cristo para eles não tinha valor. Era mais um desgraçado, era mais um amaldiçoado, era mais um condenado que ia morrer na cruz do Calvário, e estava sendo motivo de espetáculo. Agora, quem matou? Ah, fui eu que matei. Quem bateu? Ah, fui eu que bati. Quem cuspiu? Ah, fui eu. Então vamos guardar uma lembrança. Trazendo para os nossos dias, às vezes as lembranças do defunto têm valor, né? Valorize enquanto tem vida. Entendeu? E aqui nós vemos Jesus explicar as Escrituras para os discípulos, e eles abriram as suas mentes. E agora que eles têm a mente aberta através das Escrituras, agora eu vejo Jesus, ele dá grande comissão aos que são testemunhas da sua ressurreição. No capítulo 24, versículo 47 a 48, ali nós vemos que aqueles que tiveram seu entendimento aberto para compreenderem as Escrituras, agora são comissionados a pregar. Não adianta você querer pregar, evangelizar, se a tua mente está fechada para a palavra de Deus. Não adianta você querer fazer algo para Deus, ou querer fazer algo para Deus, se a tua mente está fechada para a palavra. Não vai adiantar você louvar, não vai adiantar você pregar, não vai adiantar você evangelizar. O que precisa primeiro é abrir o teu coração, guardar a palavra de Deus no teu coração, para não pecar contra Ele. E aí sim, depois que a tua mente estiver aberta através da palavra de Deus, aí você vai ser comissionado. Caso contrário, não vai ser escolhido. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas é poucos escolhidos. As Escrituras agora são comissionados a eles a pregar, pastor, no nome de Cristo, arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, a partir de Jerusalém. Essa pregação era mais do que simplesmente uma proclamação. Que pregação era essa que os discípulos foram comissionados a fazer, Emael? Era também um testemunho. Sabe o que é testemunho? É algo que você viu, é algo que você viveu, é algo que você presenciou. Jesus fala: ide e ser-me-eis testemunha. Isso será de acordo com o que o propósito, o próprio Lucas registra na introdução do livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 8, a irmã Eli já vai comentar sobre isso aí. Mas Lucas ele fala bem assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas a palavra é bem certa: ser-me-eis
testemunha dele. Irmã Ellen. O pastor estava falando sobre testemunha, eu me lembrei de Paulo. Por que eu me lembrei de Paulo? Porque Paulo, ele perseguia o povo de Deus. Ele perseguia, ele matava, ele não tinha dó. Conhecia tudo sobre lei, mas não conhecia nada de Jesus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus se encontrou com ele e falou assim: agora você vai lá, vai ser a minha testemunha. Aleluia. E eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome. Glória a Deus. É isso que é ser testemunha de Jesus. Muitas das vezes nós achamos que ser testemunha de Jesus, servir a Jesus é fácil. Não, é padecer por amor a Cristo, é sofrer por amor a Cristo. Ser testemunha de Jesus é aguentar pedrada, é aguentar calúnia, é aguentar muitas coisas para servir a Jesus e testemunhar e falar o quanto Ele é Deus, tudo que Ele faz nas nossas vidas. Glória a Deus. Quando o pastor relatou, eu lembrei. Eu falei assim, não tem como não citar Paulo, porque ele perseguiu, agora ele é perseguido. Ele teve que se esconder, ele teve que ficar camuflado por um tempo. Por quê? Porque perseguiu demais. Muitos não criam na conversão dele, muitos não criam no chamado dele, muitos não criam no que Deus tinha sobre a vida dele. E muitas das vezes é assim, você também. É você sendo a testemunha e muitos não crendo no teu ministério, muitos não crendo na tua palavra, muitos não crendo no que você tem pregado, no que você tem pronunciado no reino do Senhor. Continua sendo uma testemunha, mesmo que muitos não creiam. Testemunha. Isso, pastor, foi o que Deus colocou no meu coração sobre o que é ser uma testemunha. É você sim presenciar um ato, é algo, você presenciar algum adultério, algo que você viu, sim, é uma testemunha. É chegar num júri em frente ao juiz e falar, colocar a sua mão, sim, é verdade, seu juiz, eu testemunhei. Mas sim, também vem esse lado espiritual, é ser a testemunha, é fazer aquilo que Deus tem mandado você fazer, é testemunhar, é proclamar o amor de Cristo, mesmo com dor, mesmo gemendo, é proclamando. Aleluia, Jesus. Interessante que Jesus, ele manda, ele dá a comissão para ser testemunha de sua ressurreição. E nós encontramos aqui algumas verdades interessantes. Quando Jesus manda os discípulos a serem suas testemunhas, ele dá o conteúdo da mensagem para pregar. Ele dá o conteúdo: olha, vocês vão ser minhas testemunhas, e o que vocês vão falar diante do mundo e diante das autoridades vai ser isso. Porque tem muitas testemunhas hoje que quando vai testemunhar, ele não fala o que viu. Muitas das vezes recebe uma propina para falar o que não é verdade, ou para aumentar ou para diminuir. Mas Jesus não precisa de ajuda humana, é o humano que precisa da ajuda de Jesus. Agora eu vejo que os discípulos, eles são incumbidos de pregar arrependimento e remissão de pecados. Pastor, Jesus não mandou pregar a autoestima, não. Jesus não mandou pregar chave de apartamento, não. Jesus não mandou pregar coach, não. Jesus não mandou pregar nada disso. Jesus mandou pregar arrependimento para a remissão de pecados. E outra, não há perdão de pecados sem arrependimento. Jesus não pode perdoar os teus pecados e os meus pecados sem antes nós se arrepender. Tem muitas pessoas que rezam até o Pai Nosso: Pai, perdoa, Pater, perdoa o nosso pecado, mas não se arrepende. Deus quer arrependimento. A fé, ela decorre do arrependimento, em vez de ser um substituto dele. Pastor, os pecadores só correrão para Cristo para colocarem a sua confiança nele, depois que tiverem plena consciência de que estão arruinados pelos seus pecados. Senão as pessoas não correm para Cristo. Só os doentes reconhecem que precisam de médico. Olhe lá, tem muito doente morrendo, dizendo que está bom. Tem muitas
famílias morrendo dizendo que está bom. Tem muitos casamentos morrendo dizendo que está bom. Poderiam recorrer ao médico dos médicos, mas não. As aparências, a hipocrisia, muitas das vezes, o orgulho, lhe faz dizer: está tudo bem. Pastor, Jesus, ele dá o conteúdo da mensagem, ele também dá a autoridade da mensagem. Quando você prega a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem ela deve ser pregada em nome de Cristo e não em nome dos discípulos. Tem muitas pessoas hoje pregando mais nome de pessoas, nome de artistas, nome de A, B e C, e a cristocenticidade da mensagem não existe mais. Hoje nós encontramos louvores que enchem estádio, mas tu não ouve falar de Cristo, tu não vê esses louvores levar ao arrependimento, tu não vê certas mensagens levar ao constrangimento. Pastor, a autoridade do pregador não está nele, nem mesmo na igreja, está em Jesus, aquele que venceu a morte. Mas eu não gosto dessa mensagem. Problema é seu. Se vira com quem é o autor da mensagem, se vira com quem é ali, tem autoridade de ter feito essa mensagem tocar no teu coração. Aleluia, Jesus. Se a mensagem constrangiu, mostrou o teu pecado, arrependa-te, não fica fugindo, porque fugir é pior, se arrepender é melhor. Mas eu não gosto da mensagem. Aquela mensagem que foi pregada eu não gostei, aquela outra mensagem que foi pregada eu não gostei. Eu não acho assim, eu não acho assado. Irmão, Deus não está pedindo opinião para você achar ou não achar. A mensagem que é para ser pregada está aqui, ó. É Bíblia. Arrependimento, que é pecado, que não é pecado. E o que a Bíblia está dizendo? Que nesses últimos dias muitos apostatarão da fé, muitos também darão como certo que é errado, e darão como errado que é certo. O que é isso, pastor? Cegueira espiritual, falta de amor. A Bíblia diz: nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Mas Jesus deu autoridade. A sua palavra ela não volta vazia. A sua palavra ela surte efeito. Aonde tem corações abertos para a palavra de Deus, ali vai encontrar milagre. Aonde tem corações abertos para Jesus, ali vai chegar a paz, ali vai chegar a comunhão, vai chegar o discernimento. Mas o inimigo não suporta a palavra da verdade. O inimigo fica revoltado quando você tem promessa, quando a promessa é do céu para a tua vida. O inimigo quer acabar com a tua alegria, mas se você der espaço, ele entra. Mas se você vencer ele com a palavra, Jesus venceu Satanás com a palavra, mesmo Satanás vindo com a palavra distorcida, mas Jesus, ele venceu Satanás com a palavra, com a autoridade, com a palavra verdadeira, com a palavra direto da boca do Pai. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem, somente a ele serviremos. Essa é a palavra de Deus. Deus nos dá autoridade, presbítero Ananias. Não precisamos ter medo. Não é a nossa palavra, não é nós que temos que fazer acontecer as coisas, não. Deus só falou para nós: seja minhas testemunhas. Divulga que eu salvo, que eu batizo, que eu restauro, que eu curo e que eu tenho portas abertas para levar ao céu. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Pastor, lá no tempo de Noé, o tempo de Noé pregou 120 anos e só entrou 8 pessoas. Pensa na frustração de Noé. Não é frustração, não é. São os dias, os últimos dias.
são os dias em que estamos vivendo. Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé, homens casavam e davam-se em casamento, assim será na vida do Filho do Homem. Jesus está nas portas, e eu peço para você, pelo amor de Deus, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Jesus entrar na tua casa. A palavra de autoridade vai expulsar toda maldição, vai expulsar todos os vícios que muitas das vezes tem trazido tristeza para tua casa, para tua família. Só Jesus pode mudar a tua situação. A autoridade da mensagem, presbítero Ananias. Aleluia! Aleluia, Jesus. Disse que era no nome dele, né? No meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. No nome dele. Por isso que ele marcou o encontro, porque ele queria que eles não issem mais para Emaús da vida deles. Falou, não, eu estou em encontro com vocês, não é para Emaús. Vocês voltam para o teu propósito, volta para Jerusalém, é lá que eu marquei o encontro. E avisa Pedro, Simão, eu preciso falar com ele, ele não pode faltar na reunião. Jesus marcou o encontro para lá dar autoridade para eles, porque era lá que disse o início, ficar em Jerusalém até que seja revestido do alto com poder. Era lá que ele seria capacitado para pregoar as boas novas do Senhor. Bendito seja Deus. Outra coisa que nós vemos aqui também é o alcance da mensagem. A mensagem que Jesus deu, a autoridade na mensagem e o alcance da mensagem. Capítulo 24 de Lucas, versículo 47. Ali nós vemos a Bíblia dizer, todas as nações. A mensagem de arrependimento para a remissão de pecados não é para os judeus apenas, mas para todas as nações, até os confins da terra. E Lucas, mais do que qualquer outro evangelista, mostra a universalidade do evangelho. Quando ali nós vemos que Jesus veio para trazer salvação, não apenas ao povo judeu, mas a todos os povos. Outra coisa que nós vemos Jesus também aqui dar para os seus discípulos é o trabalho dos mensageiros. Lê para nós ali, irmã Eli, capítulo 24, versículo 48. Um versículo bem pequeno, mas muito forte, muito profundo. E dessas coisas sois vós testemunhas. E destas coisas sois vós testemunhas. Dessas coisas o que, pastor? Tudo que eu falei aqui. O que eu falei aqui, discípulos? Palavra. Com base no que? Com base em tudo que vocês tinham na lei. Palavra. Com base em tudo que vocês assistiram esse final de semana. Sacrifício, morte, ressurreição. Entendeu? Versículo 48 diz: e dessas coisas sois vós testemunha. E uma vez vocês sendo testemunhas, vocês já estão envolvidos. Não tem como fugir. Os discípulos, eles não são apenas pregadores, porque tem muitos pregadores nos dias de hoje que são pregadores, mas não são testemunha. Jesus fala, vocês vão ser testemunhas. Eles falam sobre o que ouviram, viram e experimentaram. Isso é ser testemunha, pastor. Por essa mensagem deve estar disposto a dar a sua própria vida. O escritor diz que no termo testemunha, aqui ele tem uma conotação jurídica. Em Lucas, os discípulos, eles não são simplesmente observadores desses fatos. Ao contrário, eles são chamados para dar testemunho
em ambientes do tribunal. O próprio Jesus fala: vocês serão chamados diante das autoridades. Entendeu? Vão colocar vocês ali, e vocês vão ter que falar a verdade. Sabe por que Estevão morreu? Falou a verdade. Sabe por que Tiago morreu? Falou a verdade. Sabe por que Paulo morreu? Falou a verdade. Sabe por que Pedro morreu? Falou a verdade. Sabe por que João foi para a ilha de Patmos? Falou a verdade. Sabe por que muitas pessoas não gostam de cristão? Porque falam a verdade. Pregam contra o pecado. Outros ambientes são simplesmente aqueles que atribuem a opinião pública. Vocês, diante do público, diante da sociedade, aonde vocês estiverem discípulos, vocês vão ter que testemunhar que Jesus morreu, ressuscitou e hoje está conosco, e Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele restaura, Ele quer levar ao céu. Prega essa palavra. Eu dou autoridade para vocês pisar ali, botar a mão na cabeça dos doentes e eles os curarão, e repreender demônios e eles serão expulsos. Autoridade. Jesus, Ele deu trabalho aos mensageiros, e Jesus capacita os mensageiros para o cumprimento da grande missão. Capacidade. Jesus dá capacitação para cumprimento da grande comissão. Que capacidade é essa, pastor? Lá no capítulo 24, versículo 49, a Bíblia diz bem assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Vocês estão sob promessas. Existe uma promessa na vida de vocês, só que para vocês alcançar essa promessa, precisa haver obediência. Qual que era a obediência, presbítero Ananias? Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Há uma grande obediência, e através da obediência vem a capacitação. Tem muitas pessoas que inventam uma capacitação, tenta camuflar uma falsa capacitação, mas é pelos frutos que a gente vê que não tem capacidade, não ficou em Jerusalém o tempo suficiente, não esperou o tempo certo, pastor. Mas Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se cai em Jerusalém, pastor, depois de dar aos discípulos a grande comissão, Jesus promete a eles a poderosa capacidade. Capacidade, pastor. Que capacidade era essa? Jesus referia-se à descida do Espírito Santo, a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Os discípulos receberiam não apenas a palavra, mas eles receberiam o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que ia descer sobre eles. Pastor, essa promessa cumpriu-se no dia de Pentecoste, quando o Espírito foi derramado sobre eles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios de unção, cheios de glória, cheios de fogo, cheios de autoridade. Não tinha autoridade ali terrena que ia ali fechar aquela igreja, não tinha ali turista que ia lá tirar sarro, que ia lá fazer um monte de piadinha, não. Quanto mais eles estavam cheios, mais pessoas ali se convertiam. Pastor, a capacitação precede a ação. Aqui o escritor diz que é um momento para esperar em Deus e um momento para trabalhar para Deus. Tem pessoas que ainda estão esperando, mas tem pessoas que já deveriam estar trabalhando faz tempo. Muitos receberam a promessa, outros já perderam a promessa, porque quando receberam a promessa, cruzaram seus braços, acharam
procurando espiritualmente, pastor. O escritor diz ainda que a ordem era: espera Deus agir e depois vá. Espera Deus agir e depois vá. Espera Deus capacitar e depois vá. Ature no poder dele. Primeiro Jesus envia o Espírito Santo à igreja e depois a igreja é enviada ao mundo através do Espírito Santo. A promessa do Pai está ainda sobre a igreja do Senhor. A paz de Cristo ainda está no meio de nós, ainda está procurando famílias, procurando vidas, para que Jesus possa entrar e fazer morada. Quem sabe nesta noite a tua casa vai ser privilegiada, mas você é capaz de dizer: pastor, eu tenho Jesus no coração, eu tenho Jesus, eu sou de Deus, eu tenho paz. Pois é, mas muitas das vezes você só fala. Realmente quem atua no teu coração não é Jesus, é a mentira, é o orgulho, é a prostituição, é muitas das vezes o pecado. Mas eu quero dizer para você: deixa Jesus entrar realmente no teu coração, fazer uma limpa. Vai haver mudança de vida, vai haver mudança de comportamento, vai haver restauração de casamento, vai haver restauração de comunhão familiar. Você vai ser próspero, você não vai olhar para as coisas dessa terra. O teu desejo vai ser o céu, o teu caminho vai ser o céu, o teu objetivo vai ser o céu, porque você está debaixo de uma promessa de Deus. Aleluia! Nós queremos orar por você nesta noite.